Fala pessoal, tudo bem? Aula passada a gente comentou um pouco aqui a parte arquitetônica, instalações prediais. Bem pouco, tem muita coisa para falar. Um pouquinho eu vou comentando aí nas próximas aulas. E hoje, basicamente, separei 4 tipos de banheiro com a parte de banho bem padrão, tá? Vou fazer alguns comentários também em relação a concepções arquitetônicas barra banheiro. Eu acho que aqui é mais para vocês irem se familiarizando aí com como que funciona a parte de tubulação dentro da parede. Ainda não está detalhada a parte de conexões, dimensionamento, diâmetros, pressões, mas vocês vão conseguir já entender como que funciona. Então, o primeiro banheiro é o padrãozão, onde você tem um box, um vaso sanitário e um lavatório, tá? Esse banheiro eu já estou fazendo com água quente, para a gente já poder entender como é a tubulação de água quente com a água fria. Aqui já vai um ponto bastante importante, tá? Água quente sempre do lado esquerdo do acionamento, água fria sempre do lado direito. Isso por quê? Por questões de segurança, padronização. A água quente pode sair a 80 graus Celsius, isso pode causar ferimentos, tá? Inclusive eu particularmente já estive em 2 hotéis no qual estava invertido por questões de espelhamento, nós vamos discutir isso ao longo da aula, mas foi espelhado o banheiro, né? E acharam que o hidrossanitário também era só espelhar, e não é só espelhar. E aí o que era direito no outro banheiro ficou do lado esquerdo. Só que quem colocou a etiquetinha, que fica no registro ali, né, de acionamento, quente, frio, Q e F, geralmente tem uma letrinha, né, Q e F, fez a etiquetagem certa. Quente sempre do lado esquerdo, F sempre do lado direito, né? Só que a quente, na verdade, estava do lado direito, onde deveria estar a fria, tá? Isso pode causar acidentes, tá? E aí a responsabilidade técnica de quem fez o projeto vai prevalecer aí sobre a responsabilidade sobre alguma queimadura ou acidente até mais grave que possa acontecer com crianças, por exemplo. Bom, esse banheiro eu fiz algumas coisas diferentes, fora do padrão, ok? Por exemplo, uma janela na parede hidráulica, né? É possível fazer uma janela na parede hidráulica? Sim, é possível, tá? No entanto, ela requer alguns cuidados, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Eu estou representando aí um vaso sanitário com caixa acoplada, não é de válvula de descarga. Vai ter uma aula bastante polêmica que é o que é melhor, vaso sanitário com com caixa acoplada ou válvula de descarga, né? Essa aula a gente vai discutir bastante a funcionalidade dos dois. Geralmente esse assunto é bastante polêmico quando eu abro para discussões, mas nesse caso aqui eu estou fazendo com caixa acoplada, ok? Se fosse válvula de descarga, outra história. Outro ponto também, o lavatório, nós podemos observar aqui, ó, que são torneiras de bancada, tá? Seja monocomando ou duplo comando, são de bancada, ok? E o acionamento do chuveiro é duplo comando, é isso aqui, ó. Nós temos o acionamento da água fria e o acionamento da água quente por registros independentes e eles fazem o tempero da água entre água quente e água fria, dando a água morna, ok? Existe também o monocomando, que é o próximo que a gente vai passar. Bom, um ponto importante aqui eu simbolizei para representar, para que vocês não esqueçam, tá? É a representação de onde estão os seus elementos estruturais, né? Aqui está bidimensional, mas eu costumo fazer isso tridimensional, em IFC, conceitos BIMs, para interligar todas as interfaces. É importante também definir as cotas, né? Então, por exemplo, aqui, inclusive está errado, é 00. O que nós temos aqui? Nós temos o ambiente externo ao banheiro, mas interno à residência, à edificação, com uma cota 0, não é menos 0, é 0. Quando adentra no banheiro a área úmida, 0,2 abaixo, ou seja, 2 centímetros abaixo, recomendado, e 2 centímetros abaixo o box. Isso para você ter separação e não ter retorno de água, tá? Nós estamos vendo só água fria, depois água fria e água quente. Depois, quando a gente for ver esgoto, a gente vai discutir um pouquinho mais essa parte de drenagem dessa água do banheiro, ok? Bom, um banheiro desse tipo
com dimensões legais, dá até para fazer com 2 metros, tá? Mas, pessoal, fica um pouco apertado. O ideal seria entre 2,20 e 2,50 de comprimento, sendo que a área do box é entre 80 e 90, tá? E a largura entre 1,40 e 1,80, ok? Eu não recomendo fazer áreas maiores porque banheiro é 1 metro quadrado caro, né? É uma área úmida, é geralmente 1 metro quadrado mais caro da residência, excluindo aí a questão de acabamento, que pode ter uma sala de TV com tratamento acústico, por exemplo, que subiria muito o custo. Mas de forma geral são ambientes de 1 metro quadrado muito caro. Então é interessante que vocês otimizem esse espaço, até mesmo para que o espaço ele não seja desperdiçado. Inclusive o banheiro tem problemas acústicos, né? Então quanto maior é o banheiro, maior é o eco e a ressonância do que está sendo feito lá dentro. Então tem que ser tomado cuidado com o posicionamento do banheiro em tamanho e em local que está a ventilação dele. Então a ventilação está dando para a área gourmet. Então todo mundo que está no churrasco vai escutar quando alguém for no banheiro. Nesses casos talvez seja melhor uma ventilação por claraboia, para manter um pouco mais de privacidade de quem está usando o banheiro. Tá? Vocês podem ver que nós temos um ponto de água fria para a torneira de bancada, um ponto de água quente para a torneira de bancada. Aqui eu coloquei o do vaso sanitário com caixa acoplada sempre deslocado à esquerda, tá? Vocês vão ver que é 15 centímetros de deslocamento e 20 centímetros de deslocamento. E nós temos também os acionamentos aqui e os registros de gaveta. Bom, vamos ver como que isso aqui fica, ainda não em isométrica, não uma vista tridimensional, ainda numa vista bidimensional, pessoal. Nós temos aqui uma laje com vigas, ok? Tem um forro de gesso. Eu gosto de trabalhar com espaçamento entre o forro de gesso e a geratriz inferior da viga com pelo menos 5 a 10 centímetros, para que nesse caminho eu possa percorrer com tubulações. Por exemplo, se for sobrado, aqui em cima tivesse alguma coisa, eu consigo percorrer com tubulações. Lembrando, do esgoto sanitário você vai precisar um pouco mais de 10 centímetros, uns 15 centímetros pelo menos. Esse espaço aqui permite que a gente passe nas tubulações sem ter que furar viga estrutural, que não é o ideal, tá, pessoal? Não se deve furar vigas estruturais, a menos que tenha um cálculo estrutural e reforço no local para que seja garantido a manutenção da estrutura. A gente observa por aí vigas baldrames de 30 centímetros passando 2 tubos de 150. Gente, é absurdo isso. 150 milímetros é metade da altura da viga. Então nós temos aqui uma representação. Queria discutir bastante com vocês essa questão. Nós temos as linhas aqui, ó, da esquerda e em vermelho de água quente, tá? Se alguém tiver dificuldade de interpretar cores diferentes, pode ficar tranquilo que daqui a pouco a gente vai colocar aqui simbologias que vai especificar o que é CPVC, tubulação de água quente, por exemplo, e o que é PVC marrom, que é tubulação de água fria. Nesse caso aqui está somente com as cores, mas vocês podem interpretar o que está na esquerda é água quente, o que está na direita é água fria. Existe um pedaço aqui, ó, entre o registro de pressão do chuveiro, que controla a água que vai para o chuveiro, e a água fria, que deve ser feito em tubulação de água quente, para garantir que não tenha retorno de calorias, de energia. O retorno não tem, porque quando a gente trabalha com água quente e água fria, as duas devem estar trabalhando na mesma pressão, para que você consiga regular de uma forma ótima essa temperatura da água do banho, por exemplo. Não pode ter muita variação de pressão entre água quente e água fria. No entanto, pessoal, por mais que esteja fechado esse registro aqui, ó, da água fria, e só aberto o registro de água quente, esse registro é feito de um material que é condutor térmico. Então, de um lado a rosca dele está em contato, esse é um registro de pressão, na verdade de um lado é rosca, do outro lado é luva, mas de um lado a parte metálica do registro está em contato com uma temperatura elevada, do outro lado não, está em contato com um plástico que não resiste à água, à temperatura. Então ele vai transmitir essa caloria, é um material metálico, vai transmitir essa caloria e vai comprometer a estanquidade na tubulação marrom. Então, para essa região, a gente faz uma transição com tubulação de água quente, ok?
Nós estamos vindo aqui abastecer o vaso sanitário, ele está a 20 centímetros de altura e 15 centímetros, acabou faltando aqui, mas nos outros eu tenho essa informação, 15 centímetros de largura, ok? De distância. Ducha higiênica, né? Eu sempre peço para seguir o projeto arquitetônico, porque pode ser um projeto personalizado para pessoas canhotas, pessoas destras. O que eu recomendo, então isso poderia ser do lado esquerdo, do lado direito, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Tem que seguir a ergonomia que o arquiteto ou arquiteta passar, ok? O que fez a concepção da casa, não o que fez a instalação predial hidráulica. Então, o projeto arquitetônico é prioritário nesse elemento da ducha higiênica. Só tomar cuidado, porque eu vejo algumas instalações que a pessoa quer aproveitar a tubulação e desce esse ponto aqui para essa linha. E aí a pessoa tem que abaixar bastante para poder manipular a regulagem da ducha higiênica. Isso pode causar acidentes, principalmente com pessoas idosas, pessoas obesas, gestantes. Então, deve estar na altura da mão. A pessoa está aqui, ela só vira e ela acessa. Tá? Isso é importante por questões ergonômicas. Geralmente 50, 60 centímetros, 40, 60 centímetros é uma altura boa. 20 é ruim. Tá? E abasteceu a torneira aqui do lavatório. Isso aqui é um espelho, por exemplo. Tá? Então, essa torneira do lavatório, 10 centímetros deslocado para o lado direito é ao ponto de água fria e 10 centímetros deslocada para a esquerda é o ponto de água quente, ambos a 60 centímetros do piso. Aqui no meio, a 50 centímetros, vai vir futuramente, nas próximas aulas, vai vir a tubulação de esgoto. Então tem uma tubulação passando aqui. Por isso que nós fizemos nesse projeto essa escolha. É um croquis aqui de aula, tá, pessoal? Não pode nem chamar isso de projeto, que está faltando muita informação aqui para ser projeto. Mas nesse croquis, nós fizemos a água fria subindo e a água quente vindo por aqui, fazendo um transpasse. É uma curva de transição, de transpasse. De transpasse. E acessando aqui esse ponto. Se eu tivesse feito o vermelho com esse caminho aqui por baixo, ele ia colidir com um tubo de esgoto. Tá? Nesse caso é água quente, mas em banheiros espelhados pode ser que isso seja ao contrário. Notem que aqui nós temos a janela, lembra que eu comentei? É possível fazer a janela na parede úmida? Aqui nesse caso, como nós não temos uma linha de 50 milímetros descendo da válvula de descarga, caso fosse válvula de descarga e não caixa acoplada, nós não temos que ter uma linha passando no meio da janela. É só desviar a linha de 50. Mas a linha de 50 tem problema com o golpe de ariete, nós vamos comentar em algumas aulas aí. E aí você fazer muita curva com ela não é legal não, tá? Então eu particularmente não gosto de trabalhar com essas linhas dessa forma. E o espelho, pelo menos 1,95 m ele tem que chegar, senão é bem na hora que você vai olhar, tá lá com a janela, né? E essa janela, ela tá posicionada o mais para cima possível do forro. Isso faz com que a durabilidade da tinta do forro seja bastante elevada, porque o vapor de água do banho ele tende a subir e acumular nas camadas acima. Se essa janela está muito baixa, ou está baixa, geralmente é nivelada com a porta que está aqui, né? Se ela tivesse aqui 30 centímetros para baixo, vocês concordam que aquela camada que fica acima da janela, mas abaixo do forro, ela não consegue ser drenada, ela não consegue ser ventilada para fora? Então essa condensação, esse vapor de água que acaba condensando no forro acaba embolorando o forro mais rápido. Então o ideal sempre seria ter as janelas mais altas. Eu sei que isso impacta em estética, impacta em análise de interferências externas e por aí vai, tá? Mas dentro de um mundo perfeito seria ideal que a gente fizesse isso. Lembrando, pé direito de banheiro, pessoal, mínimo 2,20, né? É muito mínimo, tem alguns manuais que especificam um pouco mais, tá? Sempre atendendo o código de obras aí da cidade que você está projetando, mas eu sugiro não ultrapassar 3 metros, tá? Porque senão o banheiro é um espaço pequeno, com um pé direito muito alto, dá uma sensação de estrangulamento, né? De aperto muito grande, de estreitamento.
E notem que nesse banheiro, propositalmente, eu fiz uma tendência que tem se utilizado muito nas casas, que é fazer o revestimento cerâmico dentro do box. Então notem, eu tenho essa camada aqui, ó, dentro do box, ok? E o revestimento externo ao box pode ser com tinta, massa acrílica e tinta, mas não é qualquer tinta. É uma tinta daquelas laváveis, né? Uma tinta acrílica, que ela resiste de qualidade, né? Que ela resista à umidade, mas ela não recebe água direto, né? Então é possível você economizar no revestimento. E eu particularmente gosto bastante dessa tendência, porque quando a gente faz dessa forma, essa área externa, você consegue modernizar o seu banheiro com o tempo, né? Então, você pega casas antigas, você olha aquele revestimento e fala assim, nossa, esse revestimento é da década de 80, esse revestimento é da década de 90, nossa, essa casa é bonita, mas o banheiro tá velho, né? Tendo essa possibilidade de pintar do lado de fora e personalizar, você acaba ganhando aí uma possibilidade de modernização a baixo custo, né? Basicamente raspar a tinta e pintar de novo, mantendo às vezes até o revestimento, desde que ele seja mais neutro. Então são possibilidades aí também, ok? Então esse foi o banheiro com duplo comando, ou seja, com 2 registros de pressão. Ah, eu esqueci de falar aqui, ó, registro de gaveta. Quando a tubulação desce do barrilete, né, da caixa d'água, tem que ter, cada setor tem que ter um registro de gaveta. Esse registro de gaveta, ele setoriza. Se precisar dar manutenção, estourou uma tubulação, quebrou uma torneira e está espirrando água, você tem que ir lá e fechar, principalmente água quente, que é perigoso. Então, esses registros de gaveta, vai ter uma aula só sobre registro aí para frente, tá? Mas esse registro de gaveta, ele setoriza e é obrigatório, tá? No ambiente. Geralmente o pessoal coloca isso aqui alto. Tem que ser a 1,80 m, tá, pessoal? Para que você não precise subir numa cadeira numa situação de emergência para fechar ele. Então imaginem que vocês tenham vazamento sob pressão de água quente. Está espirrando água quente pelo banheiro pressurizada. Já é arriscado você ir lá conseguir fechar esse registro de pressão, certo? Esse registro de gaveta. Imagine se ele estivesse no alto e você ainda tem que subir numa cadeira, num ambiente que o chão está molhado, que é escorregadio, com vidro, com um box de vidro do lado, uma porta de vidro do lado. Se alguém assiste Premonição aí já viu qual que vai ser o resultado. Então não pode ter esse risco. Então ele é a altura 1,80 m. Tem gente que gosta de esconder ele dentro do armário, na parte aqui de baixo, tá? Eu particularmente não gosto, porque quando der um vazamento, se tiver que dar uma manutenção, você vai acabar molhando o armário e perdendo ele, tá? Então eu particularmente não gosto dessa concepção aqui para baixo, mas tem alguns projetos que a gente não consegue fugir disso. Tomar cuidado só para não posicionar, olhando só em planta, acaba posicionando bem aonde que está o espelho, né? E aí se um registro já é feio, imagina a imagem dele refletida, né? Ficaria pior ainda, né? Então esse foi o banheiro com um padrão duplo comando, bem padrãozão. O próximo vídeo nós vamos falar do monocomando. Então é o mesmo banheiro com monocomando. E depois nós vamos falar de um banheiro com comando invertido, que é muito interessante como que a gente faz isso. E no outro vídeo nós vamos falar do banheiro com o chuveiro duplo. Beleza, pessoal? Não perca os próximos vídeos.